Oi, boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar aqui a nossa reunião. Já demos uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Mas, então, nossa sétima reunião, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da sala de aula invertida, mais a aproximação com o mundo do trabalho. Então, aqui o nosso slide com relação às câmeras abertas, né? A importância, de acordo com o manual do cursista que vocês tiveram acesso, né? E aqui a nossa agenda, nosso roteiro da reunião de hoje. Então, teremos o acolhimento e os objetivos da nossa reunião. Depois vamos falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho. Depois vamos estar conceituando aqui a sala de aula invertida. Teremos nosso momento em ação e depois a socialização dos grupos e a nossa experiência, na qual vocês vão estar, né, gostaria que vocês estivessem participando, falando aí da experiência de vocês com relação à temática aqui, né, a sala de aula invertida e aproximação do mundo do trabalho, seus estudantes, e depois o para concluir. Então, aqui nosso cronograma da reunião, da terceira jornada, então já passamos da metade aí das reuniões, estamos na sétima reunião, na qual vamos estar falando sobre aproximação com o mundo do trabalho. Então, lembrando, né, então já estamos aqui, nessa semana aqui, ó, fora a semana que vem, nessa semana aqui, dia 17, entrega do plano de ação, e na próxima reunião aqui, até dia 24, entrega da implementação de vocês, tá? Então, mais ou menos aqui acho que nessa semana, dia 7, do dia 14, a gente já começa com a apresentação da implementação, né, quem já tiver pronto, já tiver implementado. Então, como acolhimento, vamos assistir, então, a esse vídeo, alguns de vocês acho que já conhecem, né, quem já participou das outras jornadas, e depois gostaria da participação de vocês, falando um pouquinho como podemos trazer o mundo do trabalho para dentro de nossa aula, e mostrar aos nossos alunos as possibilidades relacionadas à empregabilidade. Então, vamos assistir aí ao vídeo. As grandes vantagens de você já estar no curso técnico no ensino médio é que você já começa com uma experiência. Eu fiz integrado, junto à escola. Eu saí daqui já com um curso profissionalizante, né? Eu saí preparado para o mercado de trabalho. Eu acredito que se eu tivesse feito um ensino médio normal, sem nenhum técnico, eu não teria tido o que eu tenho hoje. Ele ajuda, auxilia nessa decisão, o que você quer fazer para o futuro. É uma oportunidade que vai mudar a sua vida inteira. Foi completamente essencial para eu já ter uma grande experiência nessa área. Eu consegui o meu emprego justamente por causa disso. Em estágio, logo que entrei, muitos alunos crescerão ainda mais com o ensino médio técnico. Mudou a minha e pode mudar de muita gente ainda. Porque fez a diferença na minha vida e vai fazer a diferença na sua também. Deixa só. E aí, pessoal, quem gostaria de falar um pouquinho, então, como podemos trazer, então, na verdade, esse vídeo, ele traz, né, um relato de alguns estudantes da nossa rede de ensino, e traz aí como o curso técnico faz a diferença na vida desses estudantes, né, de quem faz um curso técnico. Eu mesmo fiz o curso técnico, fiz técnico, né, não fiz ensino médio, fiz no antigo, quando era Cefet, né, e, nossa, como foi válido, assim, apesar de ser 4 anos, né, ainda nós temos alguns cursos aí com a grade antiga, ter 4 anos, mas não foi um ano perdido, foi um ano de mais amadurecimento para depois entrar na graduação. Então, eu tive um aprendizado bem maior aí com o ensino, tendo o ensino técnico, que me ajudou muito depois na graduação.
E vocês têm algum relato a alunos? Alguém gostaria de participar, falar um pouquinho? Eu acho que ajuda bastante os cursos técnicos, que eles também conhecem na prática, né, realmente como que é, né, porque os laboratórios, eu do vestuário, vejo ali, eles conhecem mesmo, igual a gente fala aqui, chão de fábrica, né, e daí, para depois não começar uma graduação e daí falar, não era bem aquilo que eu queria, né, que eu falo, então, que os cursos abrem, né, tem uma aluna minha que ela fez o Química, hoje ela faz o técnico ao subsequente à noite, ela falou, eu trabalho na área de química, né, que ela fez, mas agora eu vou fazer esse para ver se depois eu quero fazer uma graduação, para ver qual é a área que ela quer ir. Então, assim, eu acho que ajuda bastante eles a entender um pouco melhor, né, nas práticas. É isso mesmo, a questão das aulas práticas, né? Ajuda bastante esse contato com o laboratório e as visitas, então é um conhecimento bem a mais, né? E não é perdido, por mais que depois você não atue na área, vai para outra área totalmente diferente, mas aquele conhecimento, aquele aprendizado que você teve é para a vida, né? Não é o perdido ali, né? E também, eu ia comentar alguma coisa, agora me fugiu. Alguém mais gostaria de falar? Enquanto eu lembro aqui, quer comentar. E o que a gente comentou, acho que na semana passada, né? Acho que o professor José, não sei se ele está presente, que ele comentou ali, agora abriu, né? Abriu não, na verdade, já encerrou, né? Mas umas semanas atrás a gente estava com as inscrições abertas, não sei vocês, que a gente vai nos colégios que tem o nono ano, né? Para divulgar os cursos, né? Então, a questão de levar, né, os alunos, acho que ele comentou que eles levam também alunos para falar um pouquinho, né, sobre como que é o curso técnico, para trazer, né, esse conhecimento, fazer a propaganda aí dos cursos, né, para os alunos aí do nono ano, para eles terem a melhor escolha. Eu sempre faço, quando eu vou fazer essas divulgações, eu falo, né, não faço só propaganda do meu colégio ali, do meu curso, né, então eu falo que tem várias opções na cidade, vários cursos técnicos, eles podem estar pesquisando na internet em qual eles têm mais afinidade, aí a gente vai, né, faz a propaganda aí do nosso, né, ali, falando do curso, como que é a questão das aulas práticas, esse contato. No caso aqui, nós temos bastante parcerias com as universidades, né, então são várias universidades que nós temos aqui, mas nós temos 3 parceiras bem grandes e importantes aqui na cidade, que volta e meia os professores oferecem minicursos, oficinas nos laboratórios dessas instituições, então é uma oportunidade deles irem nessas instituições, né, de ensino, e ter essas aulas práticas, ele utilizando os laboratórios, né, das universidades, porque às vezes a gente sabe que os nossos laboratórios, eles são equipados, têm equipamentos, mas não é como uma faculdade, né? Então, às vezes, um equipamento, alguns reagentes, alguns materiais que a gente não consegue propor, né, para eles, essas aulas práticas no nosso colégio, essas instituições parceiras, eles proporcionam para nós. Então, eles têm esse contato também. Então, eles têm várias aí possibilidades, e além de você se formar, né, tendo um curso técnico, abre um leque aí de opções no mercado de trabalho, né, para trabalhar e depois estar fazendo uma graduação. Então, você já está trabalhando, às vezes, né, como a Jaqueline falou, né, então ela está trabalhando lá na área do curso técnico que o estudante fez e ainda vai estar estudando, fazendo uma graduação junto, né. Então, aqui nossos objetivos da reunião de hoje. Então, compreender a importância do seu papel como professor no processo de empregabilidade dentro da educação profissional, elencar maneiras de promover a empregabilidade entre os estudantes. E aqui, vocês leram lá o material que eu falei na semana passada, eu coloquei lá no grupo de vocês do WhatsApp também, né, os 2 links aqui das 2 reportagens, né? Então, agora que vocês já leram, né, as matérias, então, quais as principais ideias que vocês encontraram ali nesses artigos? O que está causando as principais transformações no mundo do trabalho e como isso reflete na educação profissional? E com base nas informações coletadas nas matérias, quais ações você pode
utilizar para auxiliar o seu estudante a ingressar no mundo do trabalho? Quem leu? Quem gostaria de falar um pouquinho? Ninguém leu? Então, são duas notícias ali, né? Uma da agência de notícia do Estado e a outra agência de notícia da indústria. Vocês leram? Quem leu faz um joinha, só para saber se vocês leram ou não. Não, não leram. Então, ali, acho que da agência de notícia da indústria, é da indústria, se não me engano, ele fala ali que até 2025, não sei se vocês já viram essa reportagem, até 2025 precisa ter, né, vários cursos técnicos, que está aumentando bastante, né, a questão de vagas nas indústrias, de mão de obras especializada, né, de cursos técnicos, e ali e também a questão do incentivo dos alunos que estão cursando e os que já se formaram, né, com a parceria com o Cine, e o outro do Estado, ele fala não é contrato, um termo lá que o Rony, né, que é o secretário da Educação, assinou com relação a ter, né, esse contato com o Cine para ter essa questão dos estágios, né, não obrigatórios, da empregabilidade aí para os nossos estudantes da educação profissional. Tá? Então, por isso que a gente trouxe, né, essas duas matérias aqui para vocês lerem, essa questão do número de vagas. Então, se vocês forem ver, essas duas matérias trazem bastante números, né, da empregabilidade, do que está crescendo as indústrias, principalmente ele fala ali da alimentícia, né, que é da minha área, que me chamou bastante atenção, e a necessidade dessa mão de obra especializada aí. Aqui, com relação ao mundo do trabalho, tem essas duas fotos. É uma foto antiga aqui, como era o trabalho, né, antigamente, nas indústrias, nas empresas, né? Então, se a gente, às vezes, comparar com os dias atuais, às vezes pode ter até algumas semelhanças, mas esse mundo do trabalho vem sofrendo bastante mudanças, né? Aqui, né, vendo essas mudanças, porque antigamente, assim, as empresas, elas não tinham muito atrativos para os funcionários. Então, as pessoas entravam ali, às vezes, o primeiro emprego, entrava na empresa, ali na indústria, trabalhar, e ali se aposentava. Então, era um orgulho falar, tá tantos anos naquela empresa, nessa indústria, foi o meu primeiro trabalho, me aposentei aqui. E hoje em dia, não, né? Então, hoje em dia, esse ponto de vista, ele mudou. Então, tanto a empresa quanto o funcionário deve ter atrativos, né, um para o outro, deve ter esse atrativo. Então, antigamente, o funcionário só ficava ali apertando o botão, que tinha aquela visão tecnicista, né, até do filme lá de Charlie Chaplin, né, que é a questão do só ficar apertando o botão. E hoje não, né? Então, o funcionário precisa saber fazer o trabalho, ter esse conhecimento técnico e ir além disso, né? Então, as empresas, elas também estão procurando as habilidades sociais, que seria a comunicação, trabalho em grupo, a interação, e nossos estudantes precisam, né, se adaptar a isso. E as empresas também precisam ser atrativas, né? Então, você não precisa, às vezes, entrar naquela empresa e ficar ali até se aposentar, né? Às vezes aparecem novas oportunidades, você sempre procura algo melhor, né? Então, as empresas também precisam ser atrativas para esse empregado, como com relação a salário, alguns benefícios, a questão do lazer, né? Então, isso vem mudando. E aqui, mas como podemos aproximar os nossos estudantes desse novo mundo do trabalho? Então, a gente pode estar aproximando, né, trazendo a questão das visitas técnicas, que também é um aprendizado, né, como a gente falou lá no acolhimento, lá nos vídeos, então as visitas técnicas, então essa aproximação, né, ver como que funciona, ver, né, como que é produzido ali, né,
dentro das empresas, a questão de feiras de profissões, palestras e conversas com profissionais da área, promover apresentações com os responsáveis dos estudantes sobre suas profissões, atividade que estimulem as habilidades dos estudantes conectadas ao APL, que é o Arranjo Produtivo Local. Então, aí são algumas formas de a gente estar aproximando esse nosso estudante ao mundo do trabalho. Então, agora, eu vou colocar esse quiz aqui para vocês responderem. Então, eu vou colocar o link lá no chat, vocês vão entrar e vão fazer. Aí, vocês terminando, vocês vão colocando um joinha aqui para mim, para eu saber se vocês já terminaram. Compartilhei. Ah, beleza, Jefferson. Esperar ver se mais alguém vai terminar, o pessoal vai terminando, a gente já dá continuidade. Marcos também já terminou. Ana também, não estou conseguindo entrar. Josemar, deixa eu ver. Acho que alguém entrou, não estava com e-mail do @escola. Deixa eu ver se era você. Não. Ai, acho que todos já estão terminando, né? Então, eu vou continuar aqui. Aí. Então, agora vamos falar um pouquinho da sala de aula invertida, né? Então, a aula invertida, acho que vocês já trabalharam, já conhecem, né? Então, o que o aluno faria na sala, ele faz em casa, e o que ele faria em casa, ele faz na sala.
Por exemplo, dá um exemplo meio simples aqui. Geralmente, quando a gente dá a nossa aula, a gente vai lá, traz o assunto, né? Hoje, nossa aula é sobre isso. Daí você explica o assunto para os alunos, né? Às vezes passa algum resuminho no quadro, alguma coisa para eles anotarem. E, por exemplo, fazer uma atividade, vou deixar uma atividade para eles fazerem em casa. Então, seria basicamente uma aula assim. Então, com a sala de aula invertida é o contrário, né? Tem uma inversão aí. Então, primeiramente, eu dou o tema para os alunos, né? Às vezes posso dar um material já digitado, né? Impresso para eles, posso dar um link de um artigo, alguma coisa para eles estarem estudando, né? Como foi feito aqui com vocês, né? Que foi deixado aquele link, né? Para vocês lerem as suas matérias. Então, eles vão ler, né? Deixo lá o link lá, o material para eles estudarem, lerem em casa do assunto, e depois, no caso, daí na aula, eles já vêm estudado daquele conteúdo, daí eu vou começar a questionar, dar umas questões para eles responderem, ou mesmo dialogada, né, colocar as soluções, então, o que vocês estudaram lá, o que vocês leram, né, e ir instigando ali o aluno a estar falando o que ele estudou ali. Então, é importante trabalhar essa questão da sala de aula invertida, porque você dá mais autonomia ao estudante, ele vai em busca ali do conhecimento, do assunto, então, por conta própria, tornando aí, né, o nosso estudante como protagonista do aprendizado. E é importante isso, porque depois, quando eles se formarem, né, sai lá como técnico, né, e daí entra lá numa empresa, aparece um problema ali, ele vai ter que resolver, não vai estar tudo na mão, ele que vai ter que buscar a solução para resolver aquele problema, ou às vezes estudar o porquê que está acontecendo aquilo, o que ele pode fazer para melhorar, ou para solucionar aquele problema, o que está acontecendo ali na empresa, né? Então, então, nem sempre nós, professores, não está sempre no lado ali, entregando, dando tudo de mão beijada. Então, a questão dessa sala de aula invertida é isso, né? Dar mais autonomia ao estudante em busca, e para ele aprender, e estar buscando, lendo, estudando, e em busca desse conhecimento, porque depois, quando ele se formar, ele vai ter que caminhar ali por conta própria, né? Buscar tudo isso por conta própria. Então, ali, ó, neste método, os estudantes recebem material para estudar em casa, e esse material pode ser o próprio livro didático, textos impressos, ou materiais online, em uma sala de aula virtual. O foco é o estudante, que como protagonista se torna responsável pelo seu papel de estudar, de sua capacidade de entender e articular ideias. O professor, por outro lado, atua como orientador, tutor e mediador do conhecimento, sendo responsável por fornecer os materiais e fomentar as dinâmicas seguintes ao estudo. Então, como aplicar, né? Como criar uma sala invertida em minha aula? Então, primeiro eu preciso de planejamento. Então, todas as metodologias que a gente trouxe aqui nos nossos encontros, sempre eu preciso ter um planejamento, né, para depois aplicar essa metodologia. Então, o professor cria um plano de aula para a sala de aula invertida. Aí seleciona os materiais essenciais para a base do conhecimento, que pode ser físico ou virtual, né? Como eu falei, já trazer um texto impresso para eles, ou virtuais, né? Um vídeo, ou um e-book, texto, podcast, entre outros. O professor deve planejar ainda como será a interação em sala após os estudos, onde os estudantes irão tirar as dúvidas e explicar suas conclusões. E planejar também uma forma de avaliar, verificar os objetivos estudados, como questionário, quizzes e formulários. Então, o professor ele precisa também pensar nesse depois, né? Ter um instrumento para verificar se essa aprendizagem ocorreu de fato. Então, isso também é bastante importante. E pode-se ainda planejar que os estudantes produzam algum material como post em blogs, podcast, vídeos, entre outros. E agora aqui o nosso momento em ação. Aqui foi colocado em duplas, mas eu não deixei vocês em duplas, eu deixei vocês em trio, acho que só teve um grupo, acho que 2 grupos que são um pouquinho maior, que eu dividi.
Aí vocês vão fazer um planejamento de uma aula no formato de sala de aula invertida. Aqui seria interessante vocês trazerem essa questão dessa aproximação com o mundo do trabalho. Como que vocês fariam uma aula invertida, trazendo, por exemplo, a elaboração de um currículo, como se comportar numa entrevista, ou essa questão de feira de profissões. Então, essa questão do mundo do trabalho. Tá? Então, definam na sua temática da aula que tipo de materiais irão usar, como será o momento em sala de aula, a interação dos estudantes, suas explicações sobre o assunto, a troca de informações e como será validado o estudo que eles realizaram em casa. Então, vocês podem utilizar o modelo proposto, que eu já vou compartilhar ali no chat com vocês, vocês fazem uma cópia, lembra que tem que fazer uma cópia, senão vocês não conseguem editar, ou criar um modelo novo, né, contendo as informações solicitadas nesse modelo aqui. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Opa, entrei. Vou compartilhar com vocês ali no chat o link desse modelo. Vamos ver se vai dar certo os grupos que eu fiz, porque a outra turma não deu certo. Eu vou abrir aqui a sala de aula, temática. Ah, aqui deu certo, com vocês deu certo. Só deixa eu colocar a Patrícia, que não tá nesse. Patrícia, deixa eu ver quem mais é, Jucemara. Eu deixei vocês em trio, em vez de dupla. Tá? Acho que só vai ficar uma dupla ali, porque o José não está presente. Abrir. Agora vocês podem entrar lá nos grupos, então formei 6 grupos.
Professora, podemos começar a apresentar por nós? Pode ser. Só esperar o pessoal voltar, daí vocês iniciam. Acho que todos já estão voltando, né? Já chegaram. Deixa eu ver aqui, 14. Esperamos um pouquinho. Sim. Acho que já todos voltaram, então podem iniciar. As meninas ali vão iniciar, e depois a gente vai na sequência. Então, boa noite. Tá compartilhando? Dá para ver, pessoal? Dá sim. Bom, então o nosso trio ficou ali, a Ana Cláudia, a Carolina e eu, Juliana. E a gente pensando na questão da sala invertida, chegamos na conclusão de uma situação que a gente acabou de viver no colégio, né? Que foi a feira técnica. Então, a gente até comentou que é uma grande sala invertida, né? Porque os alunos acabam tendo que estudar o assunto, né? Determinado para eles, e então apresentar ao público. Então, ali, como será realizada? Então, serão separados grupos de 6 alunos. A gente coloca a observação ali que esses 6 alunos, eles devem ser alunos da mesma turma, né? Mesmo ano, inclusive, pois o tema escolhido deve ser dentro do componente curricular em andamento. Então, o grupo se responsabiliza para escolher o tema, né? Sob a supervisão do seu professor, e deve apresentar uma prévia a esse supervisor para fazer todas as correções necessárias e intervenções antes da apresentação final, que será num dia, né, uma data pré-determinada, sendo assim apresentado ao público. Quem que é esse público, né? São pessoas da sociedade convidadas. A gente faz bastante propaganda dessa feira aqui no nosso colégio. Então, vem colégios de outras cidades, né? Assim como empresas e profissionais da área. A gente coloca que o momento que será realizado, então, será no início do 3º trimestre, pensando que eles já tiveram ali, né, os componentes curricular de 1º e 2º trimestre, facilitando principalmente para os alunos de 1º ano, né, já terem visto alguma coisa dentro da área técnica. A nossa descrição da ação, então. Como já falei, a feira será aberta ao público. Os alunos nessa feira devem se organizar, então, em barracas, né? E essas barracas devem estar de acordo com o tema escolhido. Então, aqui vai muito da criatividade de cada equipe, né? Trazendo maquetes, banner, material vivo, que no nosso caso podem ser os animais de produção ali, né? Elementos, implementos e maquinários. Então, dependendo do tema escolhido, eles se organizam em barracas e trazem toda essa questão de chamar atenção para sua barraca dentro do tema que foi escolhido. E durante as apresentações, esses alunos vão ser avaliados, então, pelos professores do colégio, dentro de uma ficha com critérios já definidos. Então, como que essa relação, né, essa feira se relaciona com o mercado de trabalho? Como eu já comentei, como são convidados profissionais da região, né, de empresas voltadas para o agronegócio, então a gente consegue ver ali, né, uma troca de experiência e de contato bem legal com o pessoal que já está inserido nesse mercado de trabalho. Outra coisa que fica muito joia, que a gente percebe também, é que muitas vezes o tema que os alunos escolhem já está diretamente ligado a alguma empresa.
Então, eles trazem ali exemplares de implementos, maquinários e até mesmo material vivo, né? Que fazem com que chame atenção e que eles escolham um tema. Só para vocês terem ideia, este ano, na nossa feira, nós tivemos, por exemplo, parceria com o IDR, né? E os alunos conseguiram trazer até búfalos para mostrar ali para o pessoal. Teve um outro grupo também que trouxe um autopropelido, então eles estavam ligados também com a empresa que era a Mag Paraná. Então, muito bom com relação a essa questão de estar se relacionando com o mundo do trabalho. E qual seria a expectativa quanto à reação dos estudantes? Então, além dessa nossa expectativa, enquanto professores, né, em cima dessa feira, em cima deles, os próprios alunos criam uma expectativa muito grande em cima deles mesmos. Então, chega até a ser ali uma certa competição de qual é a barraca, né, o tema que mais chama a atenção da feira. Então, sobre as nossas expectativas, a gente colocou ali que os mesmos saibam trabalhar em grupos, tenham organização, criatividade, responsabilidade e superem as suas próprias expectativas. Seria isso. Parabéns, meninas. Bem interessante isso a gente faz, né? Essa questão das feiras aí, que é isso que você falou, né, Juliana? A sala de aula invertida, aqueles que vão atrás ali, porque às vezes a gente deixa o tema livre e às vezes eles vão atrás até de um conhecimento ali, de uma disciplina, às vezes de um assunto que às vezes eles nem tiveram ainda. Eles vão ter a disciplina lá no terceiro ano e eles já pensam aí em trabalhar e fazer isso, então já vão em busca aí, né? Exatamente, por isso até quis exemplificar a questão dos búfalos, né? Porque a gente não é um animal que nós temos no colégio. Então, nós temos ali os suínos, o gado de corte, o gado de leite, as aves de postura e corte, mas o bubalino não é tão comum assim, nem na nossa região, né? Uhum. Então, eles vão atrás, assim, né? E trazem até informações que nós, como professores, acabamos aprendendo. Também, então, né? A sala de aula invertida viva ali, né? Acontecendo mesmo. Isso mesmo. Então, parabéns, meninas. Quem que é o próximo grupo? Quer para começar? Quer na sequência? Podemos, não sei se alguém já se pronunciou. Não, pode ir, meninas. Tá, eu vou projetar ali. Depois tem o grupo da Cláudia, pode ser? Tá. Estão conseguindo visualizar? Sim, aparecendo, Marina. Tá, então a gente decidiu, deixa eu só ver se... os integrantes foram a Jaqueline, a Josemara e eu, Marina. Então, a elaboração do currículo técnico e a apresentação pessoal. Como será realizado? Então, a gente pensou em convidar os alunos do curso técnico em RH para eles explanarem, né, sobre como elaborar, né, o currículo, quais as informações que devem ser deve constar nesse currículo e instigar os alunos e como eles podem propor um diferencial na elaboração desse currículo. Então, a gente optou em fazer isso no final do semestre, né? Daí a gente já imaginou que os alunos estão terminando o curso, né? Então, descrever a ação. Nesse momento, será solicitado aos alunos que produzam um currículo com base nas informações levantadas com os alunos do curso técnico em RH. Após essa elaboração, será apresentado aos alunos 2 modelos de currículo. A gente pensou como se fosse uma apresentação de PowerPoint, né? A gente coloca ali as informações de um currículo bom, né? Com todas as informações necessárias que devem ter, e um currículo com informações desnecessárias ou informações que não deveriam constar ali naquele currículo. E daí com a finalidade dos alunos escolherem em qual desses modelos o currículo dele se encaixa, o currículo que ele elaborou. Como a ação se relaciona com o mundo do trabalho, então a gente pensou em falar como se o currículo fosse uma forma de um portfólio, né? Uma apresentação desse aluno com tudo que ele já vivenciou na área, né? No campo de estágio ou até estágios extracurriculares que fazem com que o currículo dele seja mais elaborado.
Qual a experiência quanto à relação dos alunos? Então, nesse momento, os alunos serão questionados, né, de pessoa na forma de um formulário, onde eles poderão se autoanalisar em relação ao seu perfil profissional. Se eles compreenderam a ideia, né, da atividade, se eles já pensaram, se já tinham pensado, né, como o currículo é tão importante nessa fase, né, de busca de um emprego na área. Então, é mais ou menos isso que a gente pensou. Não sei se as meninas querem complementar alguma coisa. A gente comentou também, né, de apresentar para eles o Canvas, né, e também comentou de relação, de pensar como imprimir esse currículo no papel melhor. E já na hora, a gente comentou também da aparência, né, que é importante também, que às vezes leva o currículo, não se importa, às vezes ali já se torna entrevista, então a gente comentou num todo, né, e essa experiência com o pessoal do RH é bem legal, essa troca, né, e ver onde que eles estão errando. É bem importante mesmo essa questão. Até na turma anterior foi questionado isso, a professora falou que eles às vezes não sabem se portar numa entrevista, como se vestir, né? Que ela mesma estava entrevistando, disse que veio um ex-aluno dela, veio e falou, professora, eu fui fazer entrevista com você não me selecionou. E ela viu que ele era um bom aluno, só que no dia da entrevista, que ele foi de calção e chinelo fazer entrevista, então, né, você tem que saber, né, claro que a gente não avalia pelas aparências, mas, tipo, vai fazer uma entrevista, tem que saber se comportar, se vestir, né, a questão do currículo também, então é importante, e essa palestra aí, trazer pessoal de RH é bem interessante, né, trazer para ensinar, para eles tirarem dúvida, e como será alguém de fora, então eles, né, dão mais, digamos, valor ali, né, prestam mais atenção e tiram as dúvidas, né? A minha mãe sempre falava assim para nós, nunca vá fazer uma entrevista com o cabelo molhado, porque você passa para quem está entrevistando que você acordou naquela hora, tomou um banho e saiu correndo. Né? E é bem essa a ideia, né? O currículo, a vestimenta, tudo, por mais que a gente não possa somente analisar a aparência, né? Mas a gente leva em consideração. Né? Leva em consideração, bem isso. Uhum. Porque até a gente falou ali no nosso grupo que vai funilando, né? Então, hoje o diferencial vai muito até no currículo, porque a gente vê muito currículo. Teu áudio está falhando, Josemara, não travou. O grupo da Cláudia? Acho que a Josemara travou. Sim, a Rosinei quer apresentar, quer que eu fale, é que não deu tempo da gente... É verdade. Ô, Cláudia, pode apresentar e aí nós vamos complementando contigo. Tá bom. Estão visualizando? Sim. Então, o nosso planejamento na sala de aula invertida seria, né, a equipe é eu, a Rosinei e a Patrícia. Então, qual ação seria realizada, né, dentro do curso técnico em enfermagem, dentro da disciplina de saúde mental, né, no estágio, e geralmente ocorre no CAPS 1, 2 e EAD. No caso de Campo Mourão, teria o CAPS 2 e EAD, e aqui em Goiuerê nós só temos o CAPS 1. Então, como que seria realizada essa aula, né, dentro do campo de estágio? Então, será disponibilizado prontuários. Então, cada paciente ele tem seu prontuário, né? Lá contém o CID, as patologias, cada visita desse paciente, quando ele procurou o CAPS, toda a medicação prescrita, as terapias prescritas, a participação dele no CAPS, quantas vezes ele vem, se ele teve internamento, se não teve, né? Lembrando que pode ser tratamento de álcool e drogas ou tratamento qualquer transtorno mental também. Então, será disponibilizados prontuários individualmente aos alunos. Geralmente são um grupo de 6 alunos, então será disponibilizados um prontuário para cada um.
E através desse prontuário, este aluno ele vai realizar uma pesquisa, né, um estudo de caso relacionado ao CID desse paciente. Então, cada paciente tem sua patologia, né? Ele vai fazer a pesquisa do que é a doença, consequência, causa, tratamento, colocar a história desse paciente, como que é a família desse paciente, né? As medicações utilizadas e as terapias de forma multiprofissional. Então, posteriormente, toda essa pesquisa, essa leitura desse prontuário, a pesquisa escrita, né? Esses alunos serão reunidos, né? E irá apresentar esse estudo de caso, explanando, né? Apresentando o tratamento de cada um, o tratamento apresentado, né? Daquele paciente como forma de seminário. Então, qual o momento que essa ação será realizada? Será realizada em campo de estágio, né? Em aula de estágio, que será utilizada aí, vamos colocar umas 5 a 10 aulas, até porque eles vão apresentar, vai ter a discussão. Então, para realizar essa pesquisa, a gente trabalha também escrever na ação. O aluno irá ter contato com o prontuário do paciente de forma ética. Então, é explicado também que esse aluno, ele pode ter acesso ao prontuário do paciente para estudo. E tem que ter a ética, o nome desse paciente não pode ser divulgado, né? Então, nesse estudo de caso, será só as iniciais, sexo e idade deste paciente, objetivando aí realizar essa pesquisa e estar associando os sintomas, o tratamento com as medicações utilizadas, as terapias realizadas, né? Então, a partir daí, este aluno irá associar, né, cada caso e iremos discutir aí em grande grupo como a ação se relaciona com o mundo de trabalho. Então, esse aluno, ele irá aprender a associar a doença base, né, com problemas familiares, sociais e o tratamento realizado, que nem ele vai, dentro da patologia, ele vai ver os sintomas e falar assim, nossa, essa medicação serve para isso, então se ele toma isso, ou a tal terapia vai ajudar neste problema. Então, dentro ali deste estudo, ele começa a associar todo o problema apresentado de um único paciente. Qual a perspectiva quanto à reação dos estudantes? Então, o aluno irá apresentar sua aprendizagem, né, de forma verbal, relatando e discutindo em grande grupo. Então, ele vai contar o caso do paciente dele, né, mostrando aí o que ele aprendeu, o que ele associou e o que ele achou, né, da situação, mostrando também a parte profissional deste aluno. Então, meninas, Rosinei? Lembrando também que o aluno ele tem esse contato até com o paciente mesmo no CAPS, e é interessante que em Campo Mourão nós temos o CAPS AD, que é álcool e droga, e o CAPS 2, que é a parte mais psiquiátrica, né? E o aluno, ele consegue associar que muitas vezes o paciente do CAPS AD, ele migra para o CAPS 2 também, né? A droga, ela chega num ponto que o paciente ele desenvolve uma dependência num nível, assim, que ele parte até para o CAPS 2. E é interessante que, nesse ponto, o aluno ele consegue meio que uma entrevista mesmo com o paciente que ele escolheu, e ele começa a ver a história desse paciente. Então, até que a Cláudia colocou bem aí, essa questão familiar. Por que começou a usar uma droga? O que levou esse paciente a ser dependente de uma droga? Ter aquele surto, né? Nós tivemos um caso de uma paciente que ela sofreu estupro e depois ela começou a usar drogas, né? Se prostituiu depois por conta disso tudo. Então desenvolveu um transtorno assim que você vai conhecendo a história. Então o aluno ele se envolve com isso, né? E ele vê assim que o quanto que quanto profissional da saúde, eu posso ajudar. E é muito gostoso isso, né? E ele se interage, ele vê a equipe multidisciplinar, onde está o médico, o psiquiatra, onde está a assistente social, a psicóloga, a TO, né? Então, engloba todo mundo, a própria enfermagem, que é muito importante.
Toda a equipe multiprofissional. Então, o tratamento de todo mundo tem a tua importância. Exato. E parabéns, então, meninas. Próximo, quem quer apresentar? Pode ser a gente? Opa! Não vi que... O Anderson, não vi quem que falou junto. Fernanda. Pode ser, então, a Fernanda, depois o Anderson, o grupo da Fernanda, depois o grupo do Anderson. Pode ser. E daí fica por último o Jefferson e o Alexandre. Tá bom, obrigada. Meninas, posso falar? Porque a gente não combinou nada também, não deu tempo? Pode sim, eu vou ficar aqui, daí qualquer coisa eu complemento. Isso, por favor. Daí vocês vão complementando se eu esquecer também dos detalhes, tá bom? Eu já vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Agora sim. Foi? Foi. Opa. Acho que foi. Vamos lá. Bom, as integrantes da... Não é dupla, no caso foi trio. As duas Fernandas e a Suzana. E nós elaboramos um trabalho que, na verdade, pode ser aplicado em vários cursos técnicos, tá? Isso que a gente pensou na hora, assim, encaixava para a minha área, para a área delas, então ficou bem geral, assim. O que seria realizado pelos nossos alunos? Nós apresentaríamos a eles todos os setores que o curso abrange, e eles escolheriam ali a área de interesse deles. Eles organizariam duplas, né, conforme suas afinidades, e escolhendo essa área de interesse, eles fariam daí uma pesquisa e um aprofundamento sobre a empresa escolhida daquela área, né? Eles, por exemplo, alimentício, eles escolheriam, sei lá, uma indústria ou uma distribuidora, é a área de interesse deles. Eles iriam daí escolher para fazer o trabalho. Em que momento, né, essa ação seria realizada? A proposta será apresentada no início do trimestre. A ideia era ser um trabalho bem grande, onde o professor pudesse atuar ali como um tutor, orientando eles na pesquisa, eles iam tirar dúvidas durante todo o trimestre. Professor, o que você acha, né? Esse material tá bom, precisa procurar mais. Então, detalhes. O professor estaria orientando nisso para ser um fechamento daí de período letivo. Um trabalho grande, valendo uma boa nota, né? Cada dupla daí escolheria, né, essa empresa da área de interesse, faria uma pesquisa sobre o histórico da empresa, os 4 P's, né, produto, preço, prazo, promoção, realizaria uma visita técnica nessa empresa para conhecer, fazer fotos, vídeos, se fosse permitido, recolher materiais que viessem apresentar para eles poderem trazer para a turma, né, o que essa empresa trabalha, produz, se fosse área de produto ou serviço, né. E daí, na data de apresentação, que é estipulada para cada equipe, eles viriam com toda essa apresentação dessa empresa da área escolhida. Nós entendemos que isso provocaria uma imersão desse aluno no mundo de trabalho, porque ele iria até uma empresa. É claro que, dependendo do tamanho da empresa, ele teria que levar um ofício, tudo isso, né, a escola providenciaria, e ele entraria dentro da escola, da empresa, né? Então, isso é muito legal, é tirar ele só do aprendizado para levar ele um pouco para a prática, para ele ver acontecendo aquilo que das áreas de interesse dele. A expectativa, é claro, que esses alunos tivessem toda uma produção depois, né? O aluno preencheria um formulário com as informações e registros digitais, se fosse foto, vídeo, né, coletados na elaboração do trabalho, e depois realizaria uma conclusão geral, mostrando para nós ali se atendeu suas expectativas, se esse mercado realmente continua te interessando, né, sendo do seu interesse, você o que aprendeu, né, dessa experiência e tudo isso. Seria um trabalho nesse formato. Meninas, querem complementar? Eu acho que está tranquilo. Fernanda ou Suzana, querem complementar? Eu acho que você explicou bem, Fernanda, tá ok. No meu ponto de vista, é isso mesmo.
Acho que é o que a gente conversou. E parabéns, então, meninas. Tá bom. Agora o grupo do Anderson. Tá, deixa eu só colocar aqui. Tá. Apareceu? Ainda não. Agora sim. Certo. Então, os integrantes são os dois Marcos, eu, o Anderson. A ação que será realizada é uma oficina e um evento interno, né, dentro do próprio colégio, dentro da própria instituição, e vai ser realizada. Então, uma sala será apresentada as principais áreas que os futuros técnicos poderão atuar no âmbito profissional. Então, seriam as oficinas sobre o que eles podem trabalhar dentro da área deles, por exemplo, a agricultura de precisão, né, no caso dos técnicos, ou uma fiscalização, né, no caso da engenharia ambiental, nesse sentido, assim, mostrando a profissão mesmo, como que eles estarão atuando. Aí o momento é no decorrer do ano letivo, com todas as séries do curso. A ação, então, será realizado um evento onde o aluno irá participar de forma ativa das oficinas, tendo uma breve noção de como serão as principais atividades profissionais que poderão exercer após sua formação no curso. A expectativa é que os alunos conheçam as diferentes áreas de atuação profissional para a melhor tomada de decisão no momento de iniciarem sua carreira. E como a ação se relaciona com o mundo de trabalho. Então, ela abre um leque de oportunidades de trabalho na mente dos estudantes, que em muitos casos não pararam ainda para pensar ou não se decidiram sobre qual setor dentro da abrangência do curso eles querem trabalhar, podendo ajudar para que eles consigam fazer o curso já com uma área de trabalho definida. Então, isso vai ajudar a direcionar melhor os estudos, até mesmo a busca deles, né, pelos professores que dão as disciplinas mais definidas para a área que eles querem trabalhar, gerando talvez também uma pesquisa voltada mais para essa área. Então, isso ajuda também depois o aluno na hora dele ir em busca de trabalho, né? Que ele já vai nas empresas focadas nisso que ele já estava se especificando. Expectativa quanto à reação dos estudantes. Que eles se surpreendam com as oficinas, uma vez que elas fazem uma representação prática do mundo do trabalho, onde já aconteceu uma naturalização do processo prático, e para completar a sala invertida. O conteúdo trabalhado na oficina é transmitido de forma teórica também em sala, em um momento oportuno e não muito distante do evento. Aqui nos anexos, né, para ter uma partilha mesmo de já ir pensando na sala invertida. O aluno deve fazer um relatório sobre a oficina que mais lhe chamou a atenção, explicando por que gostou da oficina e como ele se imagina trabalhando nessa área. Depois, ele irá fazer uma apresentação oral para a turma, seguido de um momento de discussão entre os alunos. Aqui a gente colocou duas fotos de momentos de apresentação, momentos de discussão ali, como exemplo. Aqui mais algumas fotos. E é isso. Aí, então, parabéns. Nossa, ficou bem legal. E é bem importante isso, essa questão da feira de profissões, né, trazer assim para eles. E agora o último grupo, acho que é Alexandre Jefferson. Isso, compartilhar aqui.
Apareceu aí? Apareceu sim. Ô, chefe, você só dá uma aumentada no zoom para mim, me enxergar aí, por favor. Fica mais visível, se puder. Isto, show. Pessoal, vou apresentar, fechar agora, né? Fazer o fechamento do nosso trabalho de hoje. O nosso assunto é voltar à parte de tecnologia, né? Parte de robótica. Um assunto muito discutido hoje nas áreas técnicas, né? Não escapando nenhuma. Hoje todas as áreas hoje têm um compromisso muito sério com a programação. Infelizmente, eu falo assim para meus alunos que médico que não sabe programar vai ficar desempregado daqui 4, 5 anos. Tá? Que hoje nós temos aí um hospital, o pessoal da enfermagem aí também sou enfermeiro, pessoal. Nós temos em Londrina hoje o hospital praticamente se equipando, né, com equipamentos tecnológicos, né, tudo robotizado. Então, precisamos hoje de profissionais que tenham conhecimento da área. A concorrência da UEL hoje, o segundo curso concorrido é ciência da computação. Algo raro hoje no nosso meio eixo aqui profissional, mas para a gente ficar um pouco mais atento em relação aos alunos, tá bom? Vamos lá então. Ação que será realizada: desenvolvimento de sistemas e robótica, disciplina de programação. Praticamente ali fiz uma interligação com a parte de análise de sistemas, né, com a parte de robótica, junto com a parte de análise de sistema. Mas não focando somente no curso, mas num eixo profissional nosso, tá? Como será realizada? Será realizado em laboratório de informática, será realizada uma atividade em grupo, com embasamento teórico de programação, e em seguida a parte de montagem e teste do que foi aprendido. Ou seja, praticamente dando aula de robótica para os alunos interagirem com o conteúdo que já foi conceituados em dias anteriores, ou seja, em semestre ou trimestre anterior, para a gente embasar isso na parte mais específica técnica, ou seja, vamos botar a mão na massa, que os alunos gostam disso, né? E ver o negócio funcionar. Em qual momento esta ação será realizada? Ao final do trimestre. Por que final do trimestre? É onde o aluno já está um pouquinho cansado, já não quer ver muita parte teórica, eles querem se aventurar um pouco mais. Então, aproveitando esse gancho, nós vamos trabalhar a parte de robótica com eles na parte de programação também, tá? Essa ação vai ser algumas situações, problemas, onde os grupos deverão resolver utilizando os conhecimentos de programação e robótica para resolver. Mas qual que é o nosso foco nessa ação? Criar esses alunos para encarar um hackathon, para encarar competições externas ou internas na própria escola ou externas nas universidades. Então, os alunos nossos têm que sair da área de conforto e pensar em competir, em concorrer, levar os conhecimentos deles que eles aprendem em sala de aula para a competição. Não adianta eu pegar, fomentar o curso de robótica no ensino fundamental, no ensino médio, e ficar ali nas 4 paredes. Nós temos que ir além, mostrar nosso trabalho para o pessoal de fora, né, para a universidade, porque senão fica ruim para a gente. Parece que o nosso trabalho não está sendo reconhecido e valorizado. Começando pelos nossos alunos, né, pessoal? Então, essa ação nossa tem esse foco, moldar esses alunos para que eles estejam aptos a competir lá fora, até mesmo, né, uma entrevista de trabalho e assim por diante. Antes da entrevista, sempre pense comigo, curso técnico tem que criar competições internas. Aluno tem que sair competitivo, porque o mercado de trabalho funciona dessa forma, pessoal. O mercado de trabalho não quer aluno que não sabe criar. Ele tem que ser criativo, ele tem que ser dinâmico. E com isso ele consegue criar habilidades, competências, assim por diante, tá? Outro item, né, em relação à ação, né, relacionada ao mundo do trabalho. Será uma atividade prática simulando um problema que pode ser encontrado no dia a dia do profissional, como, por exemplo, automação industrial, onde é exigido o conhecimento tanto do conceito de programação como de robótica. O pessoal fala, nossa, automação industrial. Aqui especifiquei industrial. Nós temos hoje automação residencial. Exemplo, você chega numa casa hoje, você chega para o comando de voz, abrir o portão vai abrir. Acender luz. Então, hoje, essa parte de automação, eu falo para algumas pessoas que vivem no mundo da caverna ainda, infelizmente chegou. Né? Você, pelo celular, você consegue controlar 24 horas a sua casa, sua residência, o celular pelo celular. Você lá na Flórida, você consegue olhar o que está acontecendo, visualizar o que está acontecendo no seu quarto, no seu ambiente de segurança, né? Residencial. Qual a expectativa quanto à ação, a relação, né? A reação dos alunos em relação à atividade? Será realizado pelos alunos um relatório teórico do projeto, e esse relatório nunca pode esquecer sempre cobrar as normas da ABNT, pessoal, isso é muito importante para eles já estarem direcionando, né, os conceitos para uma universidade ou no trabalho acima do grau deles, né, que foi realizado durante a aula, e o feedback sobre os conteúdos
que foi trabalhado. Esse feedback é uma geral, né, uma apanhada ali, para conversar com os alunos, mais em aberto em relação aos assuntos que forem trabalhados, e sempre correlacionar ao cotidiano deles. Nunca pensar em algo que não existe para eles, e sim trazer eles para a gente em relação aos conceitos técnicos básicos, né? Essa parte de anexo deixamos em off, porque é algo assim mais, vamos falar assim, de foto, imagem, até comentei com a professora. Nosso trabalho é esse daí, pessoal. Aí, parabéns, então, a todos os grupos aí que apresentaram. Deixa eu voltar aqui, retomar a minha apresentação. Então, todos socializaram, já tivemos esse momento. Então, aqui, nossa experiência. Então, professor, você já conversou com seus estudantes sobre as possibilidades no mundo do trabalho relacionados ao curso que ele escolheu? Se quiserem responder com joinha, se alguém quiser falar, se quiser relatar alguma experiência aí que teve com o aluno, alguma história interessante para nos compartilhar conosco. Eu tenho uma aluna que ela, já no terceiro ano, ela pegou aquele... Na verdade, são três alunos meus que tiveram essa carreira, né? No terceiro ano, eles estagiaram na área de licenciamento e hoje, tipo, eles estão trabalhando... Eles não querem nem saber de faculdade, assim, porque eles estão ganhando muito dinheiro com licenciamento, assim, sabe? E eles estão muito, muito à frente, assim, do curso, assim, eles são muito gratos ao curso por causa disso. E os alunos de sala de aula, eu falo para eles, assim, que eles vão ter um registro no CREA, né? Uma carteirinha, uma identidade que é só eles que vão poder utilizar aquilo ali. Ninguém vai poder fazer o serviço deles. Então, mostrar para eles, assim, engrandecer que eles são um profissional que ninguém vai poder fazer. Se ele tem o certificado, ele vai poder prestar concurso, ninguém vai concorrer com ele se ele não tiver aquele diploma. E por esse meio, se ele pensar. É isso mesmo. Agora você falando, eu lembrei de um ex-aluno nosso, do SUB. Ele tem um produto dele, que ele já vende em mercado e já tem a renda dele, assim, grande, já exporta até para outros países. Ele produz geleia orgânica. E ele pagava para um profissional, né, um técnico lá, né, relacionado a alimentos, para assinar, porque você sabe que todo o produto tem que ter um técnico responsável, né? Então, como ele tem toda a certificação e ele exporta, né, esse produto, essa geleia dele, e vende aqui em vários mercados aqui da região, né, esse produto dele, ele precisava ter um técnico responsável. Daí, o que ele fez? Ele veio estudar, fazer o curso técnico para ele assinar, não precisava ficar pagando para uma outra pessoa, né? Porque ele já produzia, já tinha tudo. O técnico só vem e sabe que só vem e assina, às vezes, dependendo do técnico ali, só vem e assina e pronto. Então, ele veio fazer o curso, né? Fez o curso e agora, tendo a carteirinha ali, né? Do conselho, eles podem estar assinando, né? Como responsável técnico pelo produto que ele já fazia, né? Então, é bem legal isso. Não sei se mais alguém gostaria de falar. Então, aqui a questão da implementação. Então, lembrando, né, o plano de ação de vocês até dia 17 para vocês entregarem. E aqui também uma sugestão, né, que a sala de aula invertida é uma metodologia e ativa que vocês podem estar utilizando na implementação de vocês, assim como as outras que a gente já trabalhou e está para vir ainda mais algumas aí para que a gente vai estar trabalhando durante os nossos encontros aí até o final dessa jornada. Então, aqui eu Saiba Mais, então, alguns links aqui, falando da sala de aula invertida, sobre o mundo do trabalho. Então, quem tiver interesse de ler, quiser, né, saber um pouquinho mais, está aqui, né? E aqui o nosso Contribua Conosco. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aí, vou abrir. Vou compartilhar aqui no chat, vocês podem responder. Então, só lembrando, nossa turma G, tá? Podem responder lá, dá uns minutinhos para vocês responderem. Terminando, faz um joinha ali para mim.
Marcos já terminou. Jaqueline também. Fernanda. Cláudia. Acho que estão todos já terminando. Então, vamos encerrando aqui o nosso encontro de hoje. Então, aqui as referências desse encontro. Tá? Mais algumas referências. E agora, nossa foto. Deixa eu parar a compartilhar a minha apresentação aqui. Quem puder abrir a câmera. Acho que foi, deixa eu ver. Deixa eu só ver se eu consegui salvar aqui. Eu acho que não deu certo, deixa eu ver aqui. Não, não deu certo, deixa eu mandar de novo. Acho que agora deu. Aí, deu certo, sim. Então, pessoal, é isso. Boa semana aí para vocês. Boa noite. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa. Boa noite a todos. Na Meet. Não. Boa noite. Boa semana, pessoal. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Ô, Grazi. Oi. Só queria tirar uma dúvida rápida. Eu posso, por exemplo, fazer com outro professor que eu não estou no meu grupo, que não está no meu grupo, por exemplo? Como essa assim? parte do plano de ação? Não, né? Que não está aqui no nosso encontro, você diz? Não, está no encontro, mas não está no meu grupo de trabalho de sempre. Pode? Quem seria? Por exemplo, eu trabalho bastante com o professor Anderson, que é do mesmo colégio que o meu. Não sabia. Se vocês tivessem falado antes, eu poderia ter deixado você lá com eles. Então, daí a gente poderia... Mas você pode fazer o plano de ação junto com eles, só a implementação tem que ser da individual. Tá. Aí, por exemplo, uma outra coisa, por exemplo, não, mas acho que o dele tá diferente. Não vai dar mesmo. Ele já implementou o dele, a gente já conversou. Mas eu poderia fazer, por exemplo, sozinha? Sim, pode. Não tem problema, né? Onde que eu acho o plano de ação que eu consegui? Eu tentei pegar e não consegui. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Acho que eu fechei só um pouquinho. Eu acho que ele falou que parece que tá salvo no primeiro encontro, não é? Tá lá no Class. Só um pouquinho, deixa eu tentar achar. Ué, agora não abriu meu aqui. Deixa eu só entrar aqui que eu vou compartilhar com... Não, deixa... Ó. Tá aparecendo aí para você? Tá. Então, você entrou, lá no mural, lá você entra em atividade. E aqui em atividade, você vem aqui em plano de ação. Para o relato de implementação é a mesma coisa, você vem aqui em plano de ação. Você entrando no plano de ação, ele já vai ter isso aqui para você. Essa apresentação aqui, que já está salva com o teu nome. Ó, você entrou aqui, você já consegue... Deixa eu abrir. Ó, você já consegue editar. Você já edita em cima daqui. Você terminando de editar, ele já fica salvo. Aí ele vai, você, a partir do momento que você vai editando aqui, você vai colocando os integrantes, tudo, esse é teu, você não precisa fazer uma cópia, tá? Você vai editar, já vai ficar salvo aqui no Class, no teu Drive. Ó, você pode fechar ele, que ele vai estar salvo aqui. Aí eu abro de novo, ele vai aparecer. Oi?
Isso, daí só você tem que fazer, daí depois eu não sei como que abre o Clever para você. Aí você já editou, já tá certinho, eu só não sei como que você faz para de entregar, mas acho que deve aparecer um botãozinho para você. Para mim não aparece, né, porque eu não sou cursista, mas deve aparecer assim, enviar, alguma coisa assim, que daí você envia, porque daí o que vai acontecer, ó, tá, ó, pendentes, ó. A partir do momento que você editou e você entregou, vai diminuir aqui e vai vir para cá teu trabalho. Daí vai mostrar que está entregue. Daí eu entro aqui, eu consigo ver que você entregou. Se você não entregar, não fizer o fim, você formatar ele, você editar ele vai ficar salvo aqui. Se eu entrar aqui no teu nome, você vai estar como pendente. Eu entro no teu nome, eu vou conseguir ver teu trabalho. Só que pensa, se todo mundo não entregar, né, eu tenho que ficar entrando um por um. Então, você entregando, ele aparece lá como já foi entregue, sabe? Entendi, perfeito. Tá bom? Ótimo. Grazi, semana que vem, será que teria como eu assistir a aula um pouco mais cedo? Na turma das 18h10? Pode ser, porque depois eu tenho uma reunião. Pode sim. Às 9 da noite. Me mande um WhatsApp na segunda-feira, lembrando eu que daí eu te mando o link já na segunda. Ou durante essa semana, você me lembra, eu já te mando o link, você já fica lá com o link, daí você só entra terça-feira que vem, às 18h10. Esse assiste com a turma de antes, tá bom? Pode ser. Obrigada, viu? De nada. Tchau. Tchau.